Sim, Senhor. Nós ainda temos alguns minutos antes do almoço. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, amém? Você que pode, tome seu lugar, mas fique com o seu espírito ligado, amém? Nós jamais roubaremos o lugar de Deus em um culto que é para Ele. Meus amados irmãos, esse pedido é a coisa mais perigosa que um homem pode pedir a Deus, que é pedir para que Deus more em um lugar. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos das consequências de quando Deus mora em um lugar. Às vezes a nossa mente fica só ligada no Deus, mora aqui, mora aqui, mora aqui. E amém por isso, esse precisa ser o nosso anseio sim. Mas existem consequências de quando Deus repousa em um lugar. Você que pode, abre aí, seja no celular, sua Bíblia em Atos 3, amém? Precisa não, mano, fique em paz. Fica alguém comigo aí, por favor. Atos 3, vamos lá, o almoço está marcado meio-dia, são 11h32, tem um tempinho aqui. Vocês estão bem, gente? Quem está com calor aí? Quem já foi tocado por Deus aí? Então compensa o calor. Meu nome é Lucas, venho da Vitória, no Espírito Santo. Estou com a comitiva aí, pastor Rai, Mateus, Gil. A gente chegou nessa madrugada e para a gente é um privilégio estar com vocês. Eu particularmente fico muito tocado porque eu tenho visto a resposta de uma oração em vocês. Eu lembro que quando eu me converti alguns anos atrás, uma das primeiras coisas que Deus colocou no meu coração foi uma intercessão sincera e pura pelo Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu entrava nas salas de oração e lia um texto sobre Deus, tocaram a terra e começava a orar pelo Rio de Janeiro, as pessoas ficavam assustadas, ficavam, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Ele está orando pelo Rio de Janeiro. E o clima da sala de oração, que sempre é um clima bem maneiro, né? Morria. E eu, meu Deus, eu fiz algo aqui. E isso foi intensificando durante os anos e eu orando para que Deus pudesse tocar essa terra tão preciosa. Meus amigos, se Deus vai fazer algo no Brasil, o Rio de Janeiro é sim uma chave nisso. Me diz qual cidade é mais conhecida fora do país? Eu não quero ser ousado e dizer que vai partir do Rio de Janeiro, mas que o Rio de Janeiro faz parte do que Deus tem para o Brasil nos próximos anos, isso é uma verdade. Então comecei a orar e entrar nesse lugar em Deus, e quando eu olho para vocês aqui em Bangu, eu estava falando com o Kevin, com o Mateus, é como se a resposta dessas orações de tantos anos eu pudesse ver. E meu coração fica muito feliz por vocês, que Deus te abençoe vocês, que Deus guarde vocês e que vocês nunca percam isso, amém? Quem abriu aí, diz amém aí para mim. Sucedeu que enquanto Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração da hora nona, eis que um homem coxo, desde o ventre da sua mãe, era carregado por alguns homens que tinham o costume de trazê-lo e pô-lo à porta do templo, que se chamava Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam. Vendo este Simão e João que estavam entrando no templo, lhes pediu alguma esmola. Então Simão e João disseram: olhe para nós. O homem, esperando receber deles algo, olhou para eles. Simão lhe disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
Então tomou pela mão direita, fez com que eles se levantassem, os seus pés e suas pernas se firmaram imediatamente. E de um salto se pôs em pé e andou e entrou no templo com eles, caminhando e saltando, louvando a Deus. Meus amigos, como eu disse para vocês que existem algumas consequências quando nós pedimos para Deus morar em um lugar. Antes disso que nós lemos acontecer, Deus realmente vem em um lugar. Atos 2. Aqueles dias eles estavam vivendo dias de avivamento. Deus estava fazendo coisas extraordinárias, coisas extraordinárias naquela terra. O Espírito Santo, o Consolador, que foi prometido pelo Cristo, já tinha sido derramado. Atos 2 é um texto antes. Só que as consequências vieram. E a primeira coisa, eu quero ser bem expositivo aqui nessa manhã, amém? Eu sei que você está com fome, eu também, vai ser rapidinho, prometo. Que era Pedro e João que estavam subindo ao templo. Não era só Pedro e nem só João. Isso precisa tocar em você e tocar em mim, que quando Deus mora em um lugar, sabe o que acontece? Unidade. Até o final, você vai vir comigo. Por que não era só Pedro e não era só João que estava indo orar? Porque quando Deus habita em um lugar, é impossível viver uma vida solitária. É como Maria, que depois que Deus está habitando nela, vai a caminho de Isabel. Porque já não fazia mais sentido estar sozinha. Ela precisa estar conectada a quem está carregando algo de Deus também. Sabe o que eu tenho visto no Rio de Janeiro, em Bangu, nesses dias? Pessoas se conectando. Pessoas se conectando e se preparem, vai chegar mais pessoas. Muitas pessoas vão se converter aqui. Mas também muitas pessoas que não estão encaixando mais aonde está, talvez porque foi-se o tempo dessa pessoa ali, vão se agregar a vocês e vão construir com vocês esse lugar para Deus morar. Unidade, meus irmãos. É impossível construir um lugar, é impossível Deus vir em um lugar e o solitário não habitar em família. Um dos discípulos, ele chega até Jesus e fala: Mestre, nos ensine a orar. Eu não sei se você percebe isso, mas o pedido desse discípulo é um pedido coletivo. Ele poderia dizer: Mestre, me ensine a orar, mas não, ele diz: nos ensine. E a primeira coisa que Jesus fala: você está pedindo no coletivo, então tá bom, o Pai é nosso. Vocês estão comigo aqui, gente? É por isso que eu oro a Deus, se você está se sentindo solitário nesses dias, que Deus te conecte a pessoas que estão construindo esse lugar. Você, menina, se conecte a Ellen. Ellen do céu. Eu estava em casa e eu oro por vocês, tá? E teve um momento que eu comecei a orar pela Ellen. E sabe, Ellen, eu te via em pé e eu via muitas meninas atrás de você. Como se verdadeiramente você fosse uma ponta de lança em relação às mulheres do Rio de Janeiro. E a minha oração é que Deus extraia de você essa mulher que vai ficar de frente, no sentido de apontar outras mulheres a Cristo. Sabe, Ellen, as mulheres no Rio de Janeiro, talvez aqui, não sei para vocês, mas fora do estado, são mal vistas, sabia? Mas Deus está mudando essa história. Deus está mudando essa história. E você é uma ponta de lança nisso. Deus, quando encarnou, não andou sozinho. Ele estava querendo nos mostrar. É uma mensagem bem simples, amém? Mas não é simplista, hein? Ele estava querendo nos dizer: eu, detentor de toda força,
não quero andar sozinho e, por favor, me imitem. A gente estava ouvindo um podcast vindo para cá e o rapaz falou, e isso mudou a minha concepção, ele falou, eu tinha uma biblioteca de 6.000 livros e um dia eu entendi que eu estava roubando os meus irmãos, porque o que adianta eu ter 6.000 livros parados se existem pessoas que precisam desses livros para talvez crescer em Deus? E chegando em casa eu vou dar todos os livros que eu já li, porque isso não pode ficar retido em mim. Nós estamos falando de um reino de alianças entre pessoas. Eu só não vou dar porque está no pleno avivamento. Era Pedro e João, e eles estavam subindo a fim de orar. Quando Deus mora em um lugar, a oração é uma consequência lógica. Nós estamos aqui clamando a Deus para que Ele more em Bangu, no Rio de Janeiro, mas será que nós estamos dispostos realmente a ficar nesse lugar de oração para que Ele não só venha, mas que Ele permaneça? Eu não vivi o toque de Deus que o Brasil viveu em 2000, mas eu estive com alguém que viveu de perto isso. Eu falei, me dá aí 2 motivos por que passou. E ele falou, primeiro, valorizaram mais o mover do que o próprio Deus. E segundo, aqueles que foram os precursores se tornaram artistas. Talvez a galera orou muito para que Deus tocasse o Brasil nos anos 2000, mas eu me questiono se a vida de oração continuou a mesma para que ele permanecesse. Meus amados irmãos, é muito arriscado, eu acho que é por isso que Deus não tocou o Brasil ainda. É muito arriscado a gente gastar a nossa vida orando e quando Ele vir a gente parar. Vocês pensam nisso? O nosso Deus é eterno, meus amados irmãos. E não importa o quanto a gente desfrute da presença dEle, sempre haverá mais. Deixa eu ver a hora. Não, cara. Galera, você falou que fica à vontade, a galera te olhou assim. Pedro e João, eles estavam juntos, subindo a fim de orar. São consequências de quando Deus mora em um lugar. E o engraçado é que existia um homem ali naquela porta, pedindo a todas as pessoas que entravam algo. E lendo esse texto, eu percebi que a palavra de Deus não fala sobre ele pedir quem entrava e quem saía. Ele só pedia quem estava entrando. Vocês pensam nisso? Eu comecei a me questionar por que aquele homem, ele só pedia a quem estava entrando. Ele poderia dobrar o ganho dele do dia se pedisse para quem entrava e para quem saía. Mas sabe o que eu descobri? Um judeu, quando ele vai prestar um culto a Deus, ele deixa tudo lá. Eu não quero judaizar a mensagem, mas se a gente chegar para um judeu e falar, vamos prestar um culto a Deus, a primeira coisa que ele vai pensar, o que eu devo oferecer ao meu Deus? Aquele homem, ele só pedia para quem estava entrando, porque ele sabia que quem saía estava saindo sem nada. Sabe uma consequência lógica de quando Deus mora em um lugar? A mentalidade é mudada, nós não entramos vazios e saímos cheios. Não, nós entramos com tudo. Tem alguém aqui comigo? Tem. Eu sei que tem. Durante muito tempo a igreja brasileira viveu essa mentalidade de eu vou entrar vazio e Deus vai me dar a benção. Mas eu sinto nesses dias, também em Bangu, também no Rio de Janeiro, Deus mudando essa situação e dizendo, meu povo, não é como você sai, é como você entra. Quantos estão dispostos, quando Deus morar aqui em Bangu, sair vazio do culto? E eu estou falando sim de dinheiro, eu estou falando sim de bens. Eu vi o Isaac dando um relógio aqui. Nego, é um novo tempo na sua vida, cara. Quantos estão dispostos? A gente quer que Deus venha, amém? Mas quantos estão dispostos a sair vazio da presença dEle? Façam essa matemática.
Meus amados irmãos, Deus não quer nos enriquecer como pessoa. Claro que se for da vontade soberana dele, terá milionários aqui, e amém, está tudo certo. Mas a nossa mente não pode ser essa. A nossa mente não pode ser essa. Quantas vezes eu vi pessoas e eu já participei de ambientes que, meu Deus, só não saía sem a calça porque escandalizava os irmãos. Eu vejo que isso está voltando sobre a igreja brasileira. Talvez aonde você vive nunca parou, e amém por isso, mas como um país todo eu percebo essa movimentação. Quando Deus mora em um lugar, há liberalidade. E a minha oração é que Deus toque em tudo que é seu, o seu tempo, o seu dinheiro. Vocês ainda querem que Ele venha morar aqui? Meus irmãos, Evan Roberts, ele dormia na calçada quando acabava o mover. Deus estava ali, mas tem aquele momento que fica intenso, né? Quando acabava, ele dormia na calçada e ele dizia: eu não posso ir embora, eu não sei quando vai acontecer de novo. Será que a gente tem coragem disso? Será que a gente tem coragem de dormir na calçada ali? Porque Deus pode vir às 4 da manhã, às 5 da manhã. Em Gales, quando Deus visitou, quando Deus habitou durante um tempo, os cultos não terminavam. Às vezes alguém que tinha que trabalhar saía meia-noite do culto, ia trabalhar, no outro dia voltava às 7 da noite e ainda era o mesmo culto. Isso vai custar tudo, gente. Isso vai custar tudo. Deixa eu adiantar. Aquele homem, ele somente pedia quem entrava, porque ele sabia que as pessoas iriam sair dali sem nada. Então Pedro, percebendo a atitude do coração dele, disse: olhe para nós. Sabe o que acontece quando Deus habita em um lugar, meus amigos? A autonomia da igreja de dizer: olha para nós, é restaurada. Sabe o que aconteceu durante os últimos anos na igreja brasileira? Esse lugar em Deus de poder dizer: olha para nós, foi defraudado. Mas Deus está novamente nos levando a esse lugar perante a sociedade, que nós poderemos dizer: olhe para nós, olhe para nós. E aquela pergunta para fazer você pensar: será que hoje nós estamos aqui clamando para que Ele venha morar, mas será que hoje você pode dizer para alguém: olhe para mim? Você pode levantar as suas mãos. Você pode, durante 30 segundos, vamos interceder pelo Brasil para que Deus possa acelerar esse processo de restauração da imagem brasileira. Principalmente nos últimos anos e meses, talvez nós nos perdemos do nosso real papel. Mas Deus, quando Ele vier morar, as pessoas vão olhar para nós, vão nos perseguir sim, mas vão olhar e vão dizer: não, nós podemos olhar para eles, porque o marido não trai a esposa. Nós podemos olhar para eles, porque ele paga seus impostos. Nós podemos olhar para eles, porque mesmo na cidade do Rio de Janeiro, que é cultural andar sem capacete de moto, ele está andando de capacete. Vamos lá, liberem um incenso a Deus agora. Durante 1 minutinho, você consegue? Deus, nós pedimos: restaure, Senhor, a imagem da igreja brasileira perante a sociedade.
E aquele homem, ele olhou para os discípulos esperando receber algo. E Pedro responde com aquela famosa frase que todo mundo conhece, até quem não é crente: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Sabe o que acontece quando Deus decide morar em um lugar? Jesus volta a ser o provedor de todas as coisas. Pedro estava dizendo que a esperança dele, a convicção dele, a esperança, o anseio do coração dele não estava no ouro e nem na prata, mas estava em Jesus. Pedro estava dizendo: meu amado irmão, não é de dinheiro que você está precisando conhecer um homem. Sabe o que acontece quando Deus decide morar em um lugar? As pessoas que talvez se achegam com algum grau de interesse têm a sua visão voltada a quem realmente importa, que é Cristo. Quando Deus decide morar em um lugar, os olhos da igreja, porque João e Pedro aqui estão simbolizando a igreja, estão representando a igreja sim. O olhar da igreja volta para Ele. Meus amados irmãos, vamos olhar para eles, que tudo que é financeiro vai voltar para nós. Vamos olhar para Ele, na verdade, né? Talvez nós estamos nos perdendo olhando para o financeiro, quando na verdade a igreja primitiva que só olhava para Cristo não tinha problema com dinheiro. Vocês estão aqui comigo? Você nunca vai ver em Atos 2, 3, 4 uma oração sobre o financeiro da igreja. Meus amados irmãos, é muito sério o que eu estou falando aqui, hein? Se nós voltarmos os nossos olhos para Jesus, as coisas vão nos perseguir. Que Deus nos batize com fé para acreditar nisso. Amém. E aí Pedro, ele libera essa palavra, mas ele só não libera essa palavra, ele ajuda aquele homem. Sabe o que acontece quando Deus decide morar em um lugar, meus irmãos? A igreja sai desse lugar da falácia e põe a mão na massa. Meus irmãos, nós estamos clamando para Ele morar aqui, mas uma das consequências dele morar aqui é nos envolvermos em pautas que são do coração de Deus, sim. Será que nós estamos só no teórico do vem morar aqui, ou nós realmente estamos entendendo de que, eu vou ter que me envolver nisso, eu não vou poder ficar só no campo da fala, eu não vou poder ficar só dando ordem, sinalizando com a mão, não, eu vou ter que me envolver, eu vou ter que dar a minha força física para algo. É claro isso, gente? Faz as contas aí, para ver se realmente vale a pena. E aí Pedro ajuda esse cara a levantar, deixa eu ver as horas. 5 minutos, dá tempo. Ele ajuda esse cara a levantar. E aí esse homem, ele levanta, é curado. E algo me chama a atenção, ele dá um salto. E ele entra na presença de Deus com João e Pedro. Eu vou ler aqui. Verso 8, se você quiser ler aí, ó. E de um salto se pôs de pé e andou, e entrou no templo com eles, entrou na presença de Deus, caminhando e saltando. Repete comigo, vai lá, bem, saltando. Um dos significados dessa palavra saltar é jorrar. Quando diz que ele está andando e saltando, entrando na presença de Deus, nós também podemos afirmar que ele está jorrando enquanto ele está entrando na presença de Deus. Sabe qual é uma consequência de quando Deus mora em um lugar?
Pessoas que antes estavam pedindo, estão jorrando. Vocês estão aqui comigo? Pessoas que antes estavam em um lugar de pedinte, agora está diante da presença de Deus, jorrando vida. Meus amados irmãos, se vocês me entendessem aqui nessa manhã. Quando Deus mora em um lugar, traficantes, a gente foi no Complexo da Maré ontem, acho que dá tempo de contar essa história. E a gente entrou mesmo, assim. Quem é do Rio aqui? Então, quem não for do Rio, vocês explicam o que é o Complexo da Maré depois. Um pastor, amigo do meu pastor Rai, ele chamou a gente para ir lá de última hora. E aí ele, espera do lado de fora que eu vou pegar vocês e a gente entra. E aí quando a gente entrou com ele, o cara com um fuzil assim, e mais uns 3 com arma. Aí ele pregou o evangelho, orou, a gente entrou mais. Aí na outra esquina tinha 4 caras com fuzil. Primeira vez que eu vi a morte assim, por causa de Cristo. Eu falei, Deus, se eu morrer aqui eu morro feliz, mas por favor. Nossa, Deus, a perna estava assim, eu amém, glória a Deus. Porque se o inimigo invade ali, meu irmão, vai todo mundo. E sabe o que vai acontecer no Rio de Janeiro, em Bangu, quando Deus morar aqui? Essa galera que está pedindo, vocês conseguem entender quando eu falo pedinte? É alguém numa situação que não está dando nada, que não está favorecendo nada. É alguém que não tem a condição de contribuir com aquilo que está acontecendo. Mas esse homem que nós lemos, ele sai desse lugar e ele está jorrando. Sabe o que vai acontecer com o Rio de Janeiro? Pessoas que estão atrapalhando, essas pessoas vão começar a contribuir jorrando com aquilo que Deus está fazendo. Ontem eu tive a convicção de que só um avivamento pode fazer algo no Rio de Janeiro. E eu fiquei feliz por isso, porque isso tira toda a responsabilidade de nós e coloca a responsabilidade em Deus vir morar aqui. Quando Deus vem morar, não é sobre nós, é sobre uma vontade soberana dEle. Então nós precisamos tirar o nosso coração desse lugar de que nós somos os causadores de algo. Não. Nós podemos participar, sim. E esse homem agora que era um pedinte, ele está jorrando na presença de Deus. E aí as pessoas, eu encerro agora, amém? Passei, né? Não, 1 minuto. Esse homem agora está jorrando e sabe o que acontece? Conversão em massa. Porque as pessoas chegam e aí Pedro prega o evangelho. O número eu não sei agora, eu acho que é 5.000. 5.000, o 3 é no primeiro, Atos 2, isso. 5.000 pessoas se convertem. Quando Deus mora em um lugar, a conversão em massa. Fora mulheres e crianças, que no censo só entrava homem naqueles dias, né? Só que eu encerro agora, essa conversão em massa gerou algo nos religiosos da época. Deus morar aqui, meus irmãos, significa causar nos religiosos um sentimento de perseguição. Eu sei que vocês aqui já têm vivido isso, mas quando Deus mora, isso se amplifica a nível de ser preso, de ser morto. Deus morar aqui, a gente está falando diretamente sobre martírio, meus irmãos. Para fingir que estou acabando, fica de pé aí. Será que realmente nós estamos dispostos, Deus vir morar aqui, e isso afetar completamente a nossa vida, Isaac, no sentido de perder ela? Eu sei que existem mártires nessa casa, e a minha oração é que
nessa busca por Deus vir morar aqui, esse sentimento de que não será uma morte, mas será uma oferta ao Deus vivo, recaia sobre essa casa. A minha oração, meu pastor Highlander falou isso na igreja uma vez, e isso foi como uma flecha no meu coração, e eu fiquei chorando horas e horas. A minha oração é que você, Bruno, receba, não sei, do Camboja uma ligação de uma base missionária que vai receber alguém dessa casa. Olha, o irmão que estava aqui, infelizmente ou felizmente, ele faleceu. Ele foi apedrejado, Bruno. Mas fique tranquilo, Bruno, porque a semente que ele plantou aqui nesse lugar foi bem plantada. Os frutos nós já estamos colhendo. E aí o Bruno vai vir aqui no domingo à noite, meus irmãos. Nós precisamos trazer o corpo do nosso missionário. Nós faremos um funeral de avivamento. Meus irmãos, quando Deus mora em um lugar, é essa a realidade. Vamos olhar para a vida de Estevão. Você pode fechar os seus olhos. Sim, Espírito Santo, intensifica a sua presença aqui, meu amigo. Intensifica a sua presença aqui em nós. Meus amados irmãos, Deus morar em um lugar está diretamente ligado à possibilidade de morte. E será que nós estamos dispostos a morrer por Ele verdadeiramente? Não como um discurso bonito, não. Deus morar aqui vai custar a vida, literalmente, de algumas pessoas. Se você tiver coragem, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração.